Quando Jesus entrou no lugar santíssimo, diz Ellen White, em 1844, assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus, a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Seguindo o ensino de sua profetisa, os adventistas, para defenderem a doutrina do juízo investigativo, idealizada por ela e pelos fundadores do adventismo, ensinam que Jesus só entrou no lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos, em 1844. E que antes disso, ele estava apenas no primeiro compartimento, o chamado Lugar Santo. Bem, vários textos bíblicos afirmam categoricamente que Jesus, ao subir aos céus, foi para a destra do Pai, ou seja, para o trono de Deus. Vejamos um exemplo. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Marcos capítulo 16, versos 19. Como os adventistas não podem negar isso, Ellen White escreveu: viu o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu, e assentar-se. Então um carro de nuvens, com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé, perante o Pai. Livro Primeiros Escritos, página 55. Bem, analisando essas declarações de Ellen White, ela diz que viu o Pai erguer-se do trono e entrar no Santo dos Santos para dentro do véu. Mas aonde estaria o Pai antes disso? Ou o Pai esteve no lugar santo com Jesus em um trono por 1844 anos? Ou o Pai tinha dois tronos, um no Santo e um no Santo dos Santos? Claro que não. Se fosse assim, o trono no Santíssimo deveria estar desocupado por 1844 anos. E Apocalipse capítulo 4 deixa claro que o Pai já estava no trono, no lugar santíssimo, já no primeiro século, quando isso foi revelado a João em visão. Mas onde está o trono de Deus? Não é no lugar mais sagrado? Ou seja, no Santíssimo? Bem, se é no Santíssimo e Jesus assentou-se nesse trono, à destra de Deus, o Pai, então é óbvio que Jesus ocupou o Santíssimo imediatamente após a sua ascensão, e não apenas 18 séculos mais tarde, em 1844, como afirma Ellen White. O livro de Hebreus é muito claro a respeito desse assunto e desmonta completamente o ensino de Ellen White. Analisemos. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versos 12. Os adventistas argumentam que santuário nesse versículo significa apenas o primeiro compartimento e citam os versos 2 e 3 como prova. Vejamos.
Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, o que se chama o santuário, tarraja, no original grego. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, Ágia Agion, no original grego. Hebreus 9, versos 2 e 3. Argumentam que a palavra que aparece no versículo 2, tarraja, que se refere ao primeiro compartimento, é a mesma que aparece no versículo 12, e que por isso Jesus teria entrado apenas no primeiro compartimento. Bem, é verdade que algumas traduções trazem no versículo 12 a palavra santuário, e de fato a palavra grega é tarraja. Porém, o argumento adventista é inconsistente, já que essa mesma palavra, no original, aparece nos versículos 24 e 25 desse mesmo capítulo, se referindo ao lugar santíssimo. Vejamos. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário, tarraja, com sangue alheio. Hebreus 9, versos 24 e 25. Bem, mas onde o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano com sangue? No segundo compartimento, ou no Santo dos Santos. Isso mostra que o autor de Hebreus não faz distinção de compartimentos quando se refere ao santuário celestial, mas trata como um ambiente único, uma única realidade, um único lugar sagrado pela presença de Deus. Por isso, ora ele usa o termo tarraja, santuário, ora usa o termo Ágia Agion, Santo dos Santos. O argumento adventista é que assim como o santuário terrestre tinha 2 compartimentos, o celestial também teria. Bem, o autor de Hebreus apenas faz uma comparação entre o santuário terrestre com o santuário celestial. Vejamos. A primeira aliança tinha regras para a adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em 2 partes. Na primeira, ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada Lugar Santo. Depois, havia uma cortina e, atrás dela, a segunda parte, chamada Lugar Santíssimo. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Hebreus 9, versos 1 a 3, 8 e 9. Ou seja, o santuário terrestre era uma analogia, uma figura do santuário celestial. Era uma sombra. E assim como uma sombra reflete a nossa imagem como um todo, mas não detalha partes do nosso corpo, assim é o santuário celestial. É um ambiente único. Bem, mas por que o livro de Hebreus não concorda com o ensino adventista em dizer que Jesus, na sua ascensão, ficou retido no primeiro compartimento? Bem, é só observar o papel do sacerdócio de Cristo. Vejamos. Ora, estando estas coisas assim preparadas,
A todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Hebreus 9, versos 6 e 7. Perceba que os sacerdotes entravam diariamente no primeiro compartimento, mas somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, com o sangue, poderia entrar no segundo compartimento. E o autor de Hebreus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Vejamos. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Hebreus 9, versos 11. Agora vejamos os versos 24 e 25. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo, com o sangue de um animal. Hebreus 9, versos 24 e 25. Veja que a obra de Cristo é comparada ao trabalho do sumo sacerdote, e não a dos sacerdotes. E em que compartimento o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano com o sangue? No segundo compartimento, ou seja, no lugar santíssimo. Não teria sentido o autor de Hebreus aludir à obra de Jesus ao sistema diário do sacerdócio, uma vez que o caminho para o primeiro compartimento já estava aberto. Em Hebreus capítulo 10, versos 20, diz que ele nos consagrou em um novo e vivo caminho, pelo véu, pela sua carne, ou seja, Jesus rasgou o véu. Ele ofereceu o sacrifício do dia da expiação e entrou no santuário, na própria presença do Pai, para apresentar o sacrifício consumado. Em Hebreus 6, versos 19 e 20, diz assim: a qual temo como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, versos 19 e 20. Esta é mais uma prova de que nos dias do autor da Epístola aos Hebreus, escrita mais ou menos 65 anos depois de Cristo, Jesus já havia entrado no Santo dos Santos. O texto diz que Jesus entrou, e não que ele entraria no futuro. E onde foi que Jesus entrou? No interior do véu. A que véu se refere? Bem, sabemos que existiam no tabernáculo terrestre 2 véus. O que ficava na porta de acesso ao santo lugar, isto é, ao primeiro compartimento do santuário, e o que separava o primeiro compartimento do segundo, o chamado de Santo dos Santos, ou Santíssimo. O capítulo 16 do livro de Levítico é um paralelo com o livro de Hebreus. Prestemos atenção na palavra dentro do véu. Leiamos. Disse, pois, o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entra no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório.
Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Levítico 16, versos 2, 12 e 15. Bem, tanto em Levítico como em Hebreus aparece o termo interior do véu ou dentro do véu, que é o segundo compartimento. Em Levítico 16 está mais do que claro tratar-se do segundo véu, onde o sumo sacerdote entrava apenas no dia da expiação. Por isso, em Hebreus 6, versos 19, também trata-se do segundo véu, onde, conforme o versículo 20, diz que Jesus entrou como nosso precursor. E é óbvio que ele entrou no Santíssimo, já por ocasião da sua ascensão, e não apenas em 1844. Sugerir que Jesus, nosso sumo sacerdote, tenha sido excluído do Santo dos Santos até 1844, seria o mesmo que sugerir que o seu sacrifício expiatório na cruz não fora aceito até então. Portanto, ensinar que Jesus só foi ao lugar santíssimo somente em 1844 é mais uma heresia proveniente do juízo investigativo, idealizado por Ellen White e pelos fundadores do Adventismo, ensino totalmente rejeitado pelo livro de Hebreus.